Olá, meu irmão! A paz do Senhor, tudo bem? Aqui é o missionário Williams, autor do site Evangélico de Cristo, que há mais de 3 anos tem ajudado irmãos em Cristo a entender a Bíblia por meio da internet. Nesse vídeo rápido, tem um importante recado para você que ama estudar a Palavra de Deus. Você tem dificuldades para entender a Bíblia? Todo ano faz propósito com Deus para ler a Bíblia, mas nunca consegue? Quando consegue ler a Bíblia, não entende bem os textos que lê? Fica perdido com tantas interpretações diferentes que vê por aí todos os dias? Não sabe por onde começar a sua leitura? É muito atarefado e tem pouco tempo para fazer a leitura da Bíblia no dia a dia? Começa a ler alguns capítulos, mas não consegue, logo desiste? Se sente triste e distante de Deus por não conseguir ler a Bíblia no dia a dia? Atenção! Você tem que ver isto. Quando me converti há cerca de 10 anos atrás, estava com uma vontade imensa de conhecer mais a respeito de Deus. Estava com o coração em chamas. Meus irmãos em Cristo sempre me falavam que eu tinha que me dedicar mais à leitura da Bíblia, que a Bíblia era a palavra de Deus e que através dela eu conheceria mais a vontade do Senhor e teria uma vida abençoada. Então eu pensei, isso é fácil. Eu já ganhei até uma Bíblia da igreja, é só ler e aprender um pouco mais. Mas não foi bem assim que aconteceu. As coisas não eram tão fáceis quanto eu pensava. Nos primeiros dias eu até consegui, mas sempre desanimava e começava a ficar vários dias sem ler a Bíblia. Eu não conseguia colocar a leitura da Bíblia no meu dia a dia. Parecia que meu tempo voava. Eu fazia várias atividades e a leitura da Bíblia acabava ficando sempre de lado. Sempre ficava como segunda opção. Além disso, quando eu conseguia ler alguma coisa, não entendia nada. Parecia que estava lendo um texto em hebraico. Fora essas dificuldades, ainda sentia muito sono quando eu ia ler. Desânimo e muita tristeza por não conseguirem entender a palavra de Deus. Nessa época da vida, todo aquele ânimo do começo da minha conversão virou decepção. Pequei demais nesse tempo longe do Senhor, me afastei de Deus, fiquei fraco e quase destruído espiritualmente. Afinal, eu não me alimentava da palavra. Tudo isso pelo fato de não ter comunhão com Deus. Vivia uma vida de aparências. Cheguei a ficar mais de 3 meses sem ler sequer uma página da minha Bíblia em casa. Só lia quando chegava na igreja. Mas algo muito importante aconteceu. E eu quero compartilhar isto com você. Comecei a estudar alguns livros de autoajuda e organização pessoal, a pedir dicas a irmãos mais experientes na fé e também aos meus pastores da época sobre como ler a Bíblia e entendê-la mais facilmente. Investi muito tempo e dinheiro estudando diversos materiais que me ajudassem a resolver aquela dificuldade, pois eu queria ter uma vida diferente com Deus. Eu não podia aceitar ser uma pessoa que se dizia um cristão verdadeiro, mas que não lia e não valorizava a palavra de Deus. Eu fui colocando em prática tudo o que estava aprendendo e percebi que estava dando muito certo. Minha vida finalmente estava mudando. Então compartilhei esse aprendizado com alguns irmãos da igreja que tinham o mesmo problema que eu, não conseguiam ler a Bíblia. Foi quando o irmão Jairo me disse: por que você não escreve todas essas técnicas que você aprendeu e faz um método para ajudar as pessoas? No começo, achei que não conseguiria, mas decidi dedicar 1 ano da minha vida para reunir tudo que aprendi e que dava certo para mim. Compartilhei esse material com várias pessoas e, para minha surpresa, também deu certo para elas. Dessa minha experiência, produzi um método passo a passo, capaz de ajudar qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tenha feito uma faculdade de teologia, a conseguir ler e entender a Bíblia de forma fácil e rápida. Mas como isso é possível? Será que dará certo para mim?
Quando criei esse método e passei para algumas pessoas testarem, me certifiquei e fui fazendo adaptações para que qualquer pessoa, mesmo que não tivesse muito estudo, pudesse aplicar esse método. Com as técnicas que ensino nesse método, em alguns dias você já será capaz de planejar sua leitura bíblica, mesmo que seja uma pessoa atarefada, e conseguir ler a Bíblia todos os dias. Saber por onde começar a ler para que sua leitura seja mais produtiva. Aprender mais sobre as peculiaridades da Bíblia. Com isso, melhorar seu entendimento. Usar técnicas simples para entender a linguagem da Bíblia. Achar a motivação certa e manter-se motivado. Aprender a ser um grande leitor da Bíblia, mesmo não sendo um teólogo profissional. E muito mais. Mas quanto custa esse método? Você deve estar pensando que, provavelmente, pelo tempo de estudo e dinheiro investido por mim nesse trabalho, ele deve ser uma fortuna, não é? Antes de falar de valores, veja os 3 bônus ferramentas exclusivos e totalmente grátis que te enviarei junto com o método. Bônus 1. Comportamento e caráter cristão. Bônus 2. Tenha comunhão com Deus. Bônus 3. Aprenda a fazer devocional. Quando lancei esse método passo a passo, não achei que tantas pessoas tinham dificuldades para ler a Bíblia. Já recebemos aqui nessa página mais de 30 comentários em apenas 1 hora de lançamento. Você poderá ver os comentários mais abaixo do vídeo. Mais abaixo desta página também temos comentários em vídeo de alunos que já fizeram o método. Não deixe de ver. Mas, afinal, quanto custa esse método? Uma boa notícia. Não, ele não é um método caro. Ele até poderia ser um material vendido por valores bem altos. Mas esse não é o meu objetivo. Se você é meu leitor e chegou aqui através do blog Evangélico de Cristo, ou mesmo de algum parceiro nosso, você tem direito à nossa condição especial. Porém, será somente para os 100 primeiros. Corra! Promoção! Esse método fantástico será seu com mais de 50% de desconto. E o principal, será mais barato que o lanche do final do culto. Para saber o valor e mais alguns detalhes importantes sobre este método, clique